Fala, meus nobres, aqui quem fala é o Davi, e como eu digo a vocês, é impossível compreender o presente e ter uma noção do futuro se você não conhece o passado. E não é diferente com o influenciador Ítalo Santos. Tá todo mundo falando sobre ele depois das denúncias aí do Felca, a própria polícia, né, as autoridades resolveram agir, embora já tivesse milhares de vídeos, inclusive de pessoas ligadas à direita, como a Fontinelli, falando, né, do que ele estava fazendo nos seus vídeos, dançando de forma vulgar, né, com as crianças, e ninguém fazia nada. Pelo contrário, as redes sociais do cara bombando e ele literalmente virando milionário fazendo isso, né? Só pelo que a polícia já mostrou, né, dos bens que ele tinha, meu irmão, é para ninguém botar defeito. Mas agora ele está preso, né? A própria justiça já negou o habeas corpus, o advogado pediu, né, mas foi negado, até porque há indícios, a polícia trabalha com isso, com essa hipótese que ele iria fugir sim, né? Aquela casa em São Paulo que ele tinha alugado já era a rota de fuga, né? A partir dali ele ia embora. Então a polícia conseguiu interceptar antes que isso acontecesse. Além disso também, né, há relatos aí que ele era meio que nem Kim Jong-un dentro de casa, né? Ou seja, as crianças que estavam lá morando com ele, que ele pagava aos pais para que essas crianças morassem com ele para gravar conteúdo na hora que fosse necessário já estar lá, elas só poderiam se alimentar, né, depois que ele acordava. Até então ninguém comia até que ele acordasse. Era meio como um Kim Jong-un mesmo, né? E por aí a gente já se tira, né, a índole do cara. Mas aí voltando um pouquinho, se a gente voltar um pouquinho aqui, por exemplo, para 21 de outubro de 2024, a gente voltar um ano, olha a matéria que tá aqui. Famoso influenciador se envolve em briga com bandidos em baile funk no Rio. O influenciador Ítalo Santos virou assunto nas redes sociais no domingo, dia 20, após relato de que ele teria se envolvido em uma confusão durante um baile funk na Penha, zona norte do Rio de Janeiro. Olha o lugar que ele também frequentava. Certo, família? Não tem pai de família ali, não. Segundo informações divulgadas por Renato Rony, também influenciador digital e ex-amigo de Virgínia Fonseca, Ítalo acabou sendo agredido durante o evento e teve seus celulares destruídos. De acordo com Rony, Ítalo estava acompanhado de um grupo de amigos e teria provocado desentendimentos com alguns participantes do baile, entre eles pessoas ligadas ao tráfico local. Ítalo estava se achando o dono do local com vários deboches e acabou levando uma grande surra, teve seus celulares quebrados e ainda recebeu uma ameaça de falecimento, afirmou Rony nas redes sociais. Eu vou colocar aí o vídeo, né, para a gente conferir. Não dá para ver muita coisa, né, foi bem mal gravado, mas dá pra gente ter uma noção que realmente houve essa agressão, porque o Ítalo depois negou, né? E agora, 2025, pouco antes de ser ceifada, né, porque quem vive junto com o criminoso acontece isso, né? Teve uma traficante chamada Diabo Louro que denunciou, inclusive a mídia está dando o maior destaque. Ela disse que ele realmente foi agredido e depois foi ameaçado. Primeiro vamos ver o vídeo aí da tal agressão, em seguida a gente vai ver o que está acontecendo de novo, tá certo? Vamos lá. No RTT com o Ítalo Santos aqui. Você não sabe da maior, gente. O Ítalo, ele é maluco, ele está dando na cara de todo mundo. Tá tendo o maior RTT, mano, até na cara de bandido. Ele deu, gente, o Ítalo, ele é muito louco, papo reto. A Camilinha chorando, gente, porque tem muito bandido. O interessante, né, que a pessoa que tá gravando ali fala que a Camilinha também tava. Então olha os lugares que ele levava de menor. E sinceramente, família, me perdoe, mas quem frequenta essas coisas eu não vejo com bons olhos, não. Você vai estar junto ali com festas que muitas vezes são patrocinadas pelo próprio tráfico. Você está ouvindo artistas que muitas vezes também, né, são pagos ali pelo tráfico. Você está lá no meio. Então, para mim, de boa índole a pessoa não é, né? E esse camarada, além de tudo, ainda levava criança, né, meu irmão? A cadeia já estava esperando por ele há muito tempo, né? E você ouviu ela falando, ele é muito louco, saiu dando na cara de todo mundo, deu na cara até dos traficantes, achando, né, ele ali se achando, eu sou rico, eu tenho dinheiro, eu posso fazer o que eu quiser, né? Mas não sabia ele que aquele pessoal estava envolvido com o crime organizado, né? E aí, agora, 2025, um ano depois, por isso que eu digo, é interessante, né? A gente precisa conhecer o passado para poder entender o presente e ter uma noção do futuro. Aí agora, 2025, 19/8, exatamente o dia que eu estou gravando esse vídeo, 19/8 de 2025. Antes de morrer, traficante de aba loira revelou que traficantes do Comando Vermelho agrediram o Ítalo Santos em baile na Penha. Olha só, vamos ver aqui, ó.
Dias antes de ser executada em Cascadura, da zona norte do Rio, então a gente vai ver o vídeo dela, tá certo? Mas já saiba que ela foi eliminada em Cascadura, na zona norte do Rio. A traficante conhecida como Diaba Loira, ligada ao Terceiro Comando Puro, TCP, publicou um vídeo nas redes sociais revelando os bastidores da polêmica envolvendo o influenciador Ítalo Santos, que teria sido agredido em um baile funk do Complexo da Penha. O caso aconteceu em outubro do ano passado, durante uma visita do influenciador na capital fluminense, que incluía um baile funk na comunidade, onde ele e sua trupe se envolveram em uma briga com direito à luta corporal e telefones quebrados, tá certo? A controvérsia voltou a ganhar repercussão recentemente após Ítalo se tornar, e aí o que a gente já sabe, né? Ela tinha 28 anos, tá certo, família? Se envolveu aí com os criminosos e acabou sendo ceifada, né? Porque é isso que acontece, é o que eu digo, esses lugares aí não tem gente de bem, né? Pessoas que, por acaso, não, eu sou uma pessoa de bem e frequento, não é tão de bem assim, né? Então, meus irmãos, vou colocar aí ela falando, né? Ela dando os detalhes do ponto de vista dela, e em seguida a gente volta aqui para encerrar esse vídeo. Vamos ver aqui. Foi a questão daquela vez que ele tinha apanhado lá na Penha e no fim ele acabou sendo obrigado a falar que ele não tinha apanhado, que era tudo mentira e que o CV, né, era pessoas de, tipo assim, nossa, super receptivas. Mas na real ele apanhou, mano, sem motivo algum. Só por causa de birrinha e ciúme dos caras, tá ligado? A verdade foi essa, né? Eles ficaram irritados com ele por ciúme bobo e acabaram batendo nele, depois obrigando ele a ir lá e falar que foi tudo mentira, tudo invenção das pessoas e que ele amava a Penha. Não, mas deixando claro, não foi ele que quis fazer, ele foi obrigado a fazer, porque além de agressor, eles são opressores também, né? Aí é foda. Aí você vê, né, meus irmãos, a moça aí falando, né, e fala normal, né, como um cidadão comum. Você vê que é uma pessoa inteligente, até para ter esse tipo de cargo que ela tinha, tem que ser, né, tem que ser uma pessoa que tem algum talento. Agora, ao invés de estudar, né, se tornar uma pessoa que vai somar à sociedade, prefere entrar pro crime, não, é porque é mais fácil, porque isso, porque aqui, porque é legal, né, andar com os caras maus e tal, ser um dos caras maus, e aí acaba desse jeito, né, ceifada, né, 28 anos, viveu o quê? Viveu nada, né, é uma criança ainda, a pessoa com 28 anos está aprendendo a viver ainda, né, a verdade é essa, a gente vai amadurecer, eu mesmo com 30, né, com 30 é que a gente começa a ter uma mente mais madura. Até aí ainda você está dividido entre a adolescência, né, e a vida adulta. Aí tem esse final, mas pelo que ela disse aí, não, ele não provocou. O outro vídeo deixa claro que sim, né? E a gente já imagina até pelo jeito dele, o tipo de música que ele gostava, é um cara muito espalhoso, é um cara que se espalha demais, né? É aquele cara que chega e toma conta. Agora o que realmente me chama a atenção é o cara entrar, né, em um baile funk com crianças, né? E aí você vê a que nível esse Ítalo ia, né? Eu acho que, dependendo da real intenção das autoridades, porque há sim o risco de acontecer a mesma coisa que aconteceu com Deolane, né? Foi aquele bafafá, e analisando o processo, porque muitas pessoas vão analisar a pessoa, não adianta você analisar a pessoa, né? Você tem que analisar o processo. Então, no caso da Deolane, o que é que eu disse para vocês? Olha, não houve nada que justificasse aquela prisão dela. Por quê? Porque ela já estava indiciada fazia tempo, certo? Mas tudo que a justiça estava pedindo, ela tinha apresentado, e ela não demonstrou nenhum comportamento que desse a entender que ela queria fugir ou estava fazendo algo fora do que já estava combinado ali com a justiça. Mas havia um escândalo, né, na época, envolvendo aí os nossos deuses, envolvendo aí o governo, e precisava-se de algo, né, um chamado boi de piranha ou espantalho, né, para chamar a atenção do povo e as pessoas parassem de falar daquilo. A mesma coisa aconteceu agora, né? O Molusco estava doido para arranjar alguma coisa para justificar a censura nas redes. Ele quer usar isso inclusive como uma vingança do Trump, né? E estava saindo muitas denúncias aí do assessor da nossa Xandidade. Então as pessoas pararam de falar disso depois do Ítalo Santos. Agora, vindo a defesa do advogado dele, o advogado dele disse o seguinte: desde quando é crime dançar com criança? E aí é uma questão, né? Porque por mais que eu, você, né, pessoas tradicionais, conservadores, cristãos, ficamos horrorizados com aquelas imagens, a verdade é que se você for numa praia, se você for numa piscina, os próprios pais, as próprias mães estão dançando com seus filhos assim, do jeito que o Ítalo dançava. Essa que é a verdade, é uma questão cultural que eu já disse, né, no meu vídeo de análise, inclusive as críticas que eu fiz ao vídeo do Felca, eu deixei isso bem claro,
É que isso rolava desde a nossa infância. Então, os pais de hoje em dia são as crianças dos anos 80 e 90, que cresceram assistindo isso, cresceram torcendo em concursos mirim, né, para danças erotizadas dessa maneira que o Ítalo dança. Então é uma grande questão aí. Se for prender ele, quantos programas de televisão teria que ser indiciados? Porque até agora não há uma lei específica que proíba dançar desse jeito com criança. É uma grande questão. Então, o que é que eu tenho medo aí? Para explicar aqui em miúdos, para quem não está conseguindo entender onde eu quero chegar. É que tem que ter lei, né, para prender você por alguma coisa. Tem que ter a lei específica para aquilo. No momento, do jeito que está, a não ser que a justiça encontre alguma coisa, como por exemplo, eu vi um investigador dizendo que acredita que ele poderia, né, existe essa possibilidade na visão dele de ele fazer parte de uma rede que vendia conteúdo para pedó, né? Se a justiça, que é uma acusação grave, ninguém tem prova disso. Se a justiça encontrar algo desse tipo, e por isso é que eles estavam tão interessados nos celulares e HDs e computador, notebook que ele tivesse, para ver se achava algum indício disso, mesmo que fosse apagado, os hackers conseguem, né, recuperar. Porque a verdade no Icrua, meus irmãos, é que pelo que ele foi preso hoje é bem provável que quando passe, né, a serventia do processo da prisão dele, ou seja, tirar o foco do que realmente interessa, é bem capaz de ele ser solto. Entende? Aqui, família, eu não faço vídeo para encher linguiça. Eu não falo dos temas só por falar. A gente faz uma análise, né, das coisas como realmente são. Então foi como eu falei para vocês, olha, a Deolane vai ser solta. Porque como é que você vai prender algo? Ah, não, mas tem a ver com jogo de casa de aposta. Mas foi legalizado. Quantas propagandas você está vendo nas próprias redes? Então como assim? Legaliza. O governo já está recebendo milhões, já fiz vídeo para vocês aqui, né, de imposto dos caras. Aí vai prender uma pessoa que está no meio, fazendo o que foi legalizado assim, não faz sentido. Por isso que a prisão acaba não acontecendo. A gente torce para que aconteça, porque nós consideramos todas essas atividades, casa de aposta, dança com criança, tudo isso ilícito, né? Quem faz isso merecia ir para a cadeia, mas o nosso país permite. O problema é que a gente vive hoje uma crise judicial, né? Então estão usando a justiça, muitas vezes, com um boi de piranha. Essa é a grande questão. Então, eu temo, né, que se a polícia, se os investigadores não conseguirem achar nada mais, logo você vai ter o Ítalo Santos aí solto e ainda mais como um ídolo, né? Como alguém triunfante, né? Eu não duvido nada a própria Deolane vir como candidata a alguma coisa, porque muita gente viu ela injustiçada, né? Inveja dela e tal, né? Os fãs dela, por exemplo, ela não perdeu o seguidor. Você pode ver lá nas redes sociais, ela ao contrário, ela cresceu. Ela não perdeu seguidor nenhum, né? Ela tá quietinha e tal, isso é algum acordo com a justiça que ela deve ter feito, mas ela não perdeu seguidor. Então por aí você se tira, né? Porque o Brasil é assim, não viu o mendigo, né? O mendigo pegador, o pessoal já queria que ele fosse deputado, né? Só não foi porque descobriram que o crime dele foi de sequestro. Porque senão nós teríamos aí o deputado mendigo pegador. Então você vê o que é o Brasil, meu irmão. Já agora com as denúncias do Felca, as denúncias rasas e que provavelmente foi feita propositalmente com a indicação da esquerda, porque só tocou no assunto que a esquerda queria e ignorou todo o resto, né? O boi ele não viu, ele viu o mosquito. Isso, pra mim isso não foi por acaso, né? Mas já tem gente aí em vários posts colocando o Felca como presidente. Esse é o presidente que a gente precisava. Então você vê o que é o brasileiro. E é por isso que eu tenho dito, gente, você que puder, dá uma olhadinha aí para os países vizinhos, dê uma olhada, porque o Brasil tende a piorar até pela cultura que já está enraizada nesse povo. Talvez isso aqui mude com 20, 30, 50 anos, mas ninguém espera uma mudança significativa no Brasil a curto prazo, porque não haverá. Certo, meu irmão? Mesmo que mude o regime. Enfim, eu vou acabando por aqui, né? O vídeo vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado e, acima de tudo, entendido. Se aconteceu, por favor, compartilhe, mostre para mais pessoas, converse aí nos comentários, porque isso ajuda, inclusive, né? Complementa o vídeo, principalmente outras pessoas que vão ler. Então, capricha aí nos comentários, meus irmãos. Vamos mostrar aqui que a nossa comunidade é diferenciada, né? É uma família. E não esquece do velho Diário do Davi, tá lá na Hotmart, 10 vezes sem juros, tanto o livro físico como o PDF, tá certo? E o PDF eu tô já soltando uma nova atualização para vocês, aguenta aí, eu tô corrigindo aqui alguns textos, né? E, inclusive, família, eu soltei sem fazer correção nenhuma, né? E agora eu tô dando uma zoiada aqui, um tempinho que eu tô tendo, para fazer essa correção aqui. Tá certo, meus irmãos? É isso, vou ficando por aqui, fiquem com Deus. Só para explicar, porque isso aqui é um diário mesmo, família, foi escrito dia após dia, né? O nosso livro não é livro, é um diário. Então, foi digitalizado do jeito que estava, né? Aí agora que eu estou vendo uma revisão de texto, né? Para você ver aqui, que é tudo lá de nós. Então, para você que quer, tá lá na Hotmart, tá certo, meus irmãos? Mas tem muita informação sobre a paranormalidade,
como funciona isso, as maldições e etc, tá certo? Você que se interessa, é bom você adquirir, tá certo? É isso aí, fiquem com Deus, meus irmãos, e agora sim, fui!